Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Seguimos para mais uma videoaula. Nessa videoaula de hoje eu vou fazer resolução de exercícios do capítulo 3. Continuo no capítulo 3, tá? Cujo título é Ideias Evolucionistas e a Teoria Moderna da Evolução. Bom, eu vou deixar essa videoaula hoje para resolução de exercícios porque na aula presencial desta semana eu auxiliei a AD de Biologia, tá? Então eu não continuei, que seria o capítulo 4, aplicando um conteúdo. Então, para não ficar diferente a nossa aula aqui, videoaula, com a aula presencial, eu vou utilizar essa videoaula de hoje para resolução de exercícios, inclusive fazendo já um resumão desse primeiro capítulo sobre evolução que eu já falei tantas vezes aqui sobre a importância dele, tá? Então, olha só, estamos estudando nessas últimas aulas as ideias evolucionistas de Lamarck e de Darwin. Lembrando que Lamarck foi o primeiro evolucionista a publicar suas teorias. Ele falava sobre lei do uso e desuso e lei da transmissão de caracteres adquiridos, ou seja, tudo aquilo que é modificado no corpo para sobreviver também é transmitido para os descendentes. Então, Lamarck dizia, ele tinha essa premissa de que o corpo se modifica para sobreviver, tá? Inclusive sem muitos limites. Darwin, que vem na sequência, fala sobre a seleção natural. Darwin coloca que existe uma enorme variabilidade entre os seres vivos, nenhum ser é igual ao outro, e que é justamente essa variabilidade que vai estar em jogo no momento de sobrevivência. Então, acontece uma situação ambiental, exemplo, escassez de água, uma dificuldade de alimento, desidratação, tudo mais, alguma situação, e aí os indivíduos que possuem características favoráveis, vantagens frente a essa situação, têm grandes chances de sobreviver. Aqueles que não possuem podem até se esforçar, tendo um limite, provavelmente não vão sobreviver, serão eliminados. Então, seleção natural, o meio, vamos pegar esse natural com a ideia de natureza, mas vamos entender que é o meio seleciona positivamente quem sobrevive, negativamente quem não sobrevive, tá? Teoria moderna da evolução, ou neodarwinismo. Pegou a seleção natural que o Darwin explicou e explicou o que o Darwin não disse, que é porque existe essa variabilidade. Então, conhecimentos no campo da genética trouxeram à tona a ideia da mutação e do crossing over, que são dois acontecimentos lá nos cromossomos que podem gerar um descendente ou um indivíduo com um cariótipo diferente dos pais. Então, ele pode vir com uma característica diferente. Essa característica diferente pode ou não ser uma vantagem, tá? Resumindo bem aquilo que eu tenho falado nas últimas videoaulas. Olha só, gostaria que vocês pegassem a apostila, eu estou na apostila 12, frente B, e colocassem lá na página 33, tá? Eu vou resolver o exercício 6. Na última videoaula já resolvi alguns, então estou dando continuidade, separando sempre aqueles que são mais importantes. Gente, o exercício 6 é um exercício dissertativo, tá? Aqui tá o FL, então seria a Universidade Federal de Lavras, lembrando que as federais não possuem mais seus vestibulares, porém a gente continua resolvendo as questões porque são questões super importantes, muito bem elaboradas, tá? Então vamos lá. O exercício diz o seguinte, ó. Dona Gertrudes tinha no seu quintal uma horta de couves. Toda vez que apareciam lagartas comendo as folhas de couve, ela ia até o armazém do seu Zé do adubo e comprava o inseticida Terror das Lagartas, receitado por ele. No entanto, a cada ano que se passava, ela percebia que o remédio fazia menos efeito, mesmo que ela aumentasse a dose recomendada. Explique sucintamente, usando os conceitos de evolução, mutação gênica, seleção natural e mudança ambiental, o que ocorreu na horta de Dona Gertrudes, supondo, para responder à pergunta, que o produto não estivesse adulterado.
Gente, a ideia aqui é a mesma que tem na página 32 com relação ao inseticida para as moscas. Então vamos lá, vou fazer uma explicação, lembrando que na explicação de vocês aí no exercício tem que aparecer esses termos que estão destacados: evolução, mutação gênica e por aí vai, tá? Então olha só, como que a gente pode começar elaborando uma resposta? Primeiro, na população de lagartas existe uma variabilidade, tá? Essa variabilidade é gerada por mutação gênica no passado. Então, ao longo da evolução, as lagartas apresentam características diferenciadas, tá? Com a aplicação do inseticida terror das lagartas, ocorreu uma mudança ambiental. Por seleção natural, as lagartas que possuíam uma característica favorável para sobreviver a esse inseticida conseguiram se manter no ambiente e se reproduziram. As que foram sensíveis ao inseticida morreram. As que sobreviveram se mantiveram no ambiente, se reproduziram, dando origem sempre a descendentes iguais a elas. Então, você tem ao longo de um tempo uma população que é resistente ao inseticida porque são descendentes da primeira população que recebeu aquele inseticida, tá? Bom, vamos lá, continuando, agora a página 34, exercício 7. Vamos lá, FUVEST é uma questão dissertativa, ou seja, segunda fase para a área de biológicas, tá? O desenvolvimento da genética, a partir da redescoberta das leis de Mendel em 1900, permitiu a reinterpretação da teoria da evolução de Darwin. Assim, na década de 1940, formulou-se a teoria sintética da evolução. Temos um esquema, a gente já percebe que tem aí os quadrinhos A e B, provavelmente a gente tem que preenchê-los, tá? Vamos lá. Interprete o diagrama de acordo com essa teoria. Letra A. Que fator evolutivo está representado pela letra A? Gente, quando eu volto lá, eu tenho letra A, aí eu tenho gera variabilidade. Aqui embaixo eu tenho recombinação gênica, subindo gera variabilidade. Gente, o que gera variabilidade? Recombinação gênica, que é o crossover, já tivemos uma aula sobre isso, uma videoaula, e mutação. Então, resposta da letra A, mutação. Pergunta da letra B. Que mecanismos produzem recombinação gênica? Agora a gente tem que lembrar lá de uma videoaula de 3 semanas atrás, tá? Finalzinho da genética. Quais são os fatores genéticos, os acontecimentos genéticos que produzem recombinação gênica? O crossing over, que é quando partezinhas lá dos cromossomos são trocados, então crossing over, e segregação cromossômica. O que é isso? No momento da meiose, os cromossomos migram, segregam livremente, independentes, tá? Então, segregação cromossômica e crossing over. Letra C. Que fator evolutivo está representado pela letra B? Então, a gente tem ali em cima a letra B, atuando sobre a variabilidade. Então, algum acontecimento com relação a essa variabilidade de indivíduos promove adaptação. Gente, a letra B é seleção natural. Então, a seleção natural atua na variabilidade, ou seja, quem está apto vai sobreviver, quem não vai ser eliminado. E isso promove a adaptação dos indivíduos. Sobrevive os que têm condição de se adaptar. Aí, ao longo do tempo, a gente pode chamar de população adaptada, tá? Questão 8 aí na sequência, FUVEST, uma questão também dissertativa, segunda fase, tá? Explique, de acordo com a teoria sintética da evolução, as adaptações mencionadas nos textos a seguir. Letra A. Durante o longo inverno da região ártica, a plumagem de certas aves e a pelagem de certos mamíferos tornam-se brancas, voltando a adquirir coloração escura no início da primavera. Gente, essa alteração de cor está relacionada à camuflagem. Então, é a possibilidade de camuflagem que aumenta a chance de sobrevivência.
Letra B. Algumas espécies de anfíbio e de inseto apresentam cores e desenhos marcantes que, em vez de escondê-las, as destacam do ambiente e chamam a atenção de possíveis predadores. Gente, vamos lá. Então, características que ao invés de camuflar, chamam a atenção, destacam no ambiente, com certeza é uma tentativa de sinal de alerta. Tudo que é muito colorido, textura diferenciada, geralmente é sinal de agressividade, perigo, veneno, sabor desagradável, tá? Por último, eu vou resolver a questão 10, que também é parecida com uma que a gente resolveu aqui sobre aquela questão do inseticida, tá? Tô resolvendo novamente uma questão parecida, porque esse tipo de questão, gente, é muito comum no Enem e nos vestibulares. Então, olha só. Foram introduzidas em 2 frascos que contêm o mesmo meio de cultura, quantidades idênticas de um tipo de bactéria. Após algum tempo de incubação, adicionou-se apenas um dos frascos um antibiótico estável de uso frequente na clínica e cuja concentração não se modificou durante o experimento. O gráfico abaixo representa a variação do número de bactérias vivas no meio de cultura, em função do tempo de crescimento bacteriano em cada frasco. Então vamos lá, a gente tem um gráfico, na vertical eu tenho o número de bactérias, então mostra aqui para mim o crescimento, né? E na horizontal o tempo. Eu tenho 2 curvas que começam com um comportamento semelhante. Aí eu tenho nesse primeiro momento, sendo destacado aí com uma seta, a adição de um antibiótico, tá? Eu tenho uma curva, que é a curva do tubo de ensaio que não recebeu antibiótico, até tá escrito lá em cima, ó, sem antibiótico. O que eu observo? Crescimento contínuo, tá? E eu tenho uma outra curva que está escrito com antibiótico, que é justamente o meio de cultura que recebeu. No momento em que esse antibiótico é aplicado, a curva cai drasticamente, tá? Mas o número de bactérias não zera. Eu observo que ela vai lá embaixo e dali a pouco ela começa a subir novamente. O que indica, gente? O que eu posso observar a partir daí? A aplicação do antibiótico matou a maior parte das bactérias que foram sensíveis, ou seja, não resistentes, porém sobrou uma pequena amostra que foi resistente e se reproduziu e por isso deu continuidade ao crescimento bacteriano. Essa amostra resistente tinha já uma característica que promoveu a sua sobrevivência, tá? A observação do gráfico permite concluir que, no frasco em que se adicionou o antibiótico, ocorreu uma grande diminuição no número de bactérias. Utilizando a teoria da seleção natural, explica o fato dessa população ter voltado a crescer após a diminuição observada. Então, olha só, a seleção natural, neste caso, selecionou positivamente os indivíduos que foram resistentes ao antibiótico. Estes permaneceram vivos, reproduziram, dando origem a uma outra população agora resistente ao antibiótico, tá? Gente, encerro por aqui, continuem resolvendo os exercícios. Esse capítulo é super importante para o entendimento do conteúdo evolução, tá bom? Um beijo para vocês, até sexta-feira que vem.